Então, o que que acontece com todas as pessoas que não têm formação literária? Nós recebemos, desde o momento que nós nascemos, influxos de um ambiente cultural. Desde o momento que você nasceu, você foi aprendendo uma forma de falar, uma forma de se comunicar. Você foi escutando músicas que transmitiam algum tipo de sentimento. Você foi escutando histórias que transmitiam também orientações, verdades, sentimentos. E você vai vivendo em torno daquilo. E você vai vivendo experiências que te pedem respostas, certo? Um exemplo muito claro. Você chega ali na adolescência ou no começo da juventude, você começa a sentir que você pode se apaixonar. Ou acontece inesperadamente que você se apaixona por alguém. E aí você vive em torno daquela paixão, da possibilidade de se apaixonar. E a paixão todo mundo sabe que é um negócio avassalador, que é um negócio que move e mexe com toda a estrutura da nossa realidade, com toda a nossa personalidade. Normalmente, depois você se apaixona de novo, de novo, de novo, de novo. Quem foi adolescente sabe que é assim. E normalmente, se você parar para prestar atenção, nós escolhemos um tipo de pessoa específica pela qual nós nos apaixonamos recorrentemente. As pessoas pelas quais nós nos apaixonamos na adolescência, elas têm algumas características que nos atraem. Então, eu sinto confessar aqui pra vocês, né? Eu ouvia muita música emo quando eu era adolescente. Dance of Days, Fresno, CPM 22, Blink, Green Day. E eu tinha um certo ideal de menininha pela qual eu me apaixonava e que eu achava interessante, que tinha uma conversa que era a conversa que me atraía. E todo mundo tem alguma coisa assim. Então eu imagino que hoje em dia as menininhas gostem de alguma coisa que esteja relacionada a animes, a música pop coreana, a música pop americana, as séries do Netflix, porque essas referências da cultura permeiam a nossa experiência e formam os nossos ideais, formam uma ideia através da qual nós vamos perseguir uma realização objetiva na realidade. Então eu tinha ali um ideal de garota com a qual eu gostaria de me relacionar, com a qual eu gostaria de começar um namoro. E esta ideia veio de todas as referências que eu tinha. Então isso aqui é um exemplo muito claro de como a cultura modela os nossos desejos. E os desejos modelam as nossas ações, modelam as nossas buscas. Quando você só tem a referência da cultura local, a referência daquele seu tempo, da cultura de massa que a gente tem hoje, todo mundo pensa igual, todo mundo faz igual, todo mundo deseja as mesmas coisas, o que acontece não é nem o caso de verificar aqui se o nível é muito baixo ou se é muito alto, se existe algum problema em assistir séries da Netflix. Não é nem isso. O que acontece é o seguinte, é que pode estar faltando alguma coisa. Você poderia desejar alguma coisa que não está aparecendo neste cenário. Você poderia desejar um tipo de pessoa que não está aparecendo nesse cenário, porque você não pegou ainda a referência correta ou uma outra referência que te possibilitasse imaginar se relacionar com outro tipo de pessoa. Então todo mundo tem um ideal de parceiro, de homem, de mulher, e um ideal de relacionamento. E esses ideais foram moldados pela cultura presente que formaram seu espírito. Estão captando isso aqui? Olhem para a própria experiência de vocês e me digam se não é exatamente assim. Se vocês não têm um ideal de esposo, de esposa, de namorado, namorada, de como que deve ser o seu casamento futuro ou o seu casamento presente. E que se você parar para pensar, este ideal de casamento que você tem, de relacionamento que você tem, foi modelado pela cultura que você aprendeu, pelos filmes que você viu, pelas novelas que você assistiu, pelas séries que você assistiu, pelas conversas que você teve com alguns amigos, pelas músicas que você ouviu. E aí acontece o seguinte, se estes ideais, se esse cenário cultural for muito padronizado, todo mundo receber as mesmas informações e os mesmos tipos de modelos, vai ficar uma lacuna. Você poderia estar desejando outra coisa. Você poderia estar pensando em um outro tipo de relacionamento se este relacionamento possível aparecesse em uma obra de arte, em um filme, em uma série ou em um livro que você lesse. Eu falo, não, é possível viver assim, é possível desejar esta outra coisa.
É possível desejar alguém que se pareça com aquele personagem do livro, ou ter um casamento parecido com aquele casamento ali. Então, faça um exercício que eu acho que é um exercício muito bom. Tem um livrinho do Tolstói, pequenininho, chamado Felicidade Conjugal, que ele mostra o que é um casamento. Para mim, ele mostra o que é um casamento de verdade. O que é a única possibilidade de felicidade conjugal em todos os casamentos que existem. E aí você compara com os ideais que nós temos pela cultura popular, pela cultura de massa, do que é um casamento. Aí você fala, poxa, realmente este livro me mostra uma possibilidade de realização no casamento que eu não tinha visto até então, porque me faltava uma outra referência. Este é o primeiro problema de quem não tem literatura. O imaginário e, portanto, as possibilidades de desejo estão reduzidas. Você não consegue desejar algo que seja diferente do que todo mundo deseja. Você não consegue pensar em uma possibilidade para a sua vida que seja diferente do que todo mundo pensa. Eu dou sempre esse exemplo. Uma vez eu estava dando um aulão para o Enem. Tinha uns 300 alunos, um auditório gigantesco, aquela aula. Tem um monte de gente preocupada só em fazer o Enem. E aí eu perguntei para aqueles 300 adolescentes quem ali não pensava em fazer o Enem, pensava em fazer outra coisa da vida e estava ali meio que obrigado. Porque eu estava falando sobre coerção social, eu sou professor de sociologia também. Um aluno levantou a mão. De 300 pessoas, um aluno viu uma possibilidade de realização que fosse diferente. E todos os outros só viam a mesma possibilidade de realização. Não é estranho que adolescente que deveria desejar o mundo, deveria desejar coisas completamente surreais, desejem todos ser funcionários de alguém através da passagem pela universidade? Isso é absurdamente estranho. Ninguém deseja ser explorador. Ninguém deseja ser um navegador. Ninguém deseja ser, sei lá, um escritor. Ou um exemplo ainda mais absurdo. Ninguém deseja ser um monge. Por que ninguém deseja nada disso? Só deseja passar no Enem. Porque esta foi a única possibilidade de realização que a cultura lhes ofereceu até então. Esse aluno que levantou a mão, ele queria ser luthier, porque ele já trabalhava consertando instrumentos. Então foi uma experiência na realidade dele concreta que ofereceu para ele uma experiência diferente. Mas no normal, na nossa época, que é uma época que as pessoas dizem que é uma época de muita informação, muita coisa diferente, pode ser tudo o que você quiser, mentira, bobagem, balela. Não pode ser nada do que você quiser, até porque você não consegue querer outras possibilidades. Outro exemplo que eu dou constantemente, e porque eu vejo acontecendo o tempo inteiro. Eu vejo pessoas que estão num relacionamento e aí elas estão carentes. Elas chamam o namorado, a namorada, o esposo, o namorado, para fazer determinada coisa. Vamos fazer tal coisa, para fazer isso, aquilo. E a pessoa não quer ou não pode. Aí ela começa a criar um monte de caraminhola na cabeça dela e tal. E aí eles têm uma discussão que nunca acaba. Por quê? Porque eles chamam aquela carência de uma outra coisa. A coisa mais comum é chamar carência de ciúme. Achar que aquela carência é ciúme. Ou você está carente, a pessoa não corresponde à sua carência e você acha que ela está te desprezando, te menosprezando. Né? Ou pior de tudo, você pega essas palavras da moda e diz, não, ele não está tendo responsabilidade afetiva. Aí lascou com tudo, aí ferrou de vez. Não está tendo responsabilidade afetiva, lascou. Porque se eu gosto de alguém, a responsabilidade não é daquela pessoa, é minha que gosto dela. Ela não tem responsabilidade nenhuma de me corresponder. Ela me corresponde se ela quiser. Então você começa a chamar de um nome errado e aquilo cria um discurso na sua cabeça que nunca vai se acabar, nunca vai se acabar. Por quê? Porque você não sabe dizer a porcaria do nome da coisa que você está vivendo. Nunca, 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 nunca acaba. Você fica lá pensando, pensando, discutindo, sofrendo, morrendo, remoendo, ouvindo Marília Mendonça, ouvindo Zé Vaqueiro,
que aí vou trazer outras referências que não te ajudam a enfrentar o problema, porque eles também chamam as coisas pelo nome errado. E fica uma bola de neve de pensamentos que nunca se esgotam e que só causam mais sofrimentos. Então é um sofrimento absurdo com base em palavras erradas, em descrições erradas da realidade. E aí, quando não é só no seu pensamento, que você fica pensando, chamando as coisas pelo nome errado, você traz a coisa para discussão. Agora, se é carência e você chama de responsabilidade afetiva, essa discussão também nunca vai acabar. São aquelas DRs infinitas que não acabam porque cada um tem uma referência na cabeça daquilo que está acontecendo e daquilo que está sendo dito, que não corresponde à realidade e que eles chamam por palavras diferentes. Então, como é? Eu tenho um problema no motor do meu carro, que está no radiador. Não tem nada de carro. Está lá no radiador, está na vela. Se eu paro com a Andressa e falo, Andressa, a gente tem um problema aqui no carro do Veraz. E eu chamo o radiador de um nome e a Andressa chama de outro nome, a gente já vai ter um problema de comunicação. Provavelmente chamar o nome errado, mas pode ser que a gente fale, não, é isso aqui que eu tô chamando de radiador e você tá chamando de outro nome. Agora, se a Andressa olha para aquela realidade e acha que o problema está em outro lugar e eu acho que está no radiador, aí vai ser um bate-papo infindável e o carro nunca vai funcionar. E é exatamente assim que os relacionamentos estão. Por falta de linguagem, por falta de vocabulário, no fim das contas, por falta de literatura. Porque você nunca leu nada, nunca decorou um poema, nunca memorizou nada, nunca leu um Machado de Assis, um Cervantes, que são as pessoas que conseguem definir bem, por isso que eles são bons escritores, as coisas que a gente vive na realidade, e por essa falta de vocabulário, você fica em brigas homéricas e infinitas, porque no fim das contas as pessoas estão discutindo coisas diferentes, já que elas chamam as coisas por nomes diferentes. E bastaria que elas soubessem identificar os movimentos interiores da sua alma e chamar pelo nome certo, que o problema se resolveria, né? Se a pessoa conhecesse os movimentos da alma e soubesse o que é um ciúme, que você pode saber lendo Dom Casmurro, Otelo ou a obra de Proust, Marcel Proust, que trata muito do ciúme, você olha pra ele e fala, ó, isso aqui é ciúme, porque eu tô tendo um negócio parecido com o que Bentinho tem. Isso aqui é ciúme, porque tô tendo um negócio parecido com o que Otelo tem. Então, sei lá, eu tô reconhecendo o que tá acontecendo dentro de mim pela comparação com aquelas outras pessoas. Porque Bentinho e Capitu são pessoas de verdade. Não são pessoas de mentira. Eles estão na obra de ficção, mas são pessoas de verdade. Então, você se compara com aquelas pessoas e fala, eu tô entendendo aqui o que está acontecendo. Ou se você é a vítima do ciúme, você pode olhar para Capitu e falar, nossa, ele está fazendo comigo a mesma coisa que Bentinho fazia com Capitu, que era um relacionamento abusivo de verdade. E aí, como eu reconheço isso, eu falo, opa, eu preciso me prevenir para que não aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com Capitu. Então, você reconhece os movimentos interiores e por reconhecer os movimentos interiores que estão de acordo com aquilo que você leu na literatura, você chama pelo nome correto. Como que os padres exorcizam um demônio? Qual que é o primeiro passo? Qual é o seu nome? Não existe exorcismo eficiente se você não sabe, se o demônio não te dá o nome dele. Então, os seus demônios interiores não serão exorcizados se você não souber nomeá-los.